Hello guys, welcome! Eu sou a Teacher Carol e vou ajudar você a destravar o seu inglês. O vídeo de hoje é um daqueles vídeos super dicas. Eu vou passar para vocês uma lista com 10 das melhores séries para aprender e ou praticar o seu inglês, porque sim, aqui a gente valoriza todos os alunos, sejam eles básicos ou avançados. Então a lista com certeza vai servir para ti, independente de qual nível você tá, porque 4 séries serão para o nível iniciante, 3 séries para o pessoal do intermediário e 3 séries para o pessoal do nível avançado. E além de citar as séries, eu vou dizer para vocês por que vocês devem assisti-las. Então, começando com o pessoal do básico, a número 1 da nossa lista, porque sim, aqui você não precisa esperar até o final do vídeo para saber qual é a melhor. A gente já começa ranqueando do melhor. Então, a primeira da lista vai ser uma que, se você já começou de fato a estudar, já está assistindo aula, já está seguindo o teacher, já está se envolvendo de qualquer forma com o inglês, está no relacionamento ali com o idioma, tu já ouviu falar dela, que é a Friends. E sim, a Friends é a número 1 no ranking de recomendação dos teachers. Por quê? Porque o vocabulário é dia a dia, o discurso é fluido, tem expressão idiomática, tem gíria, tem tudo que tu precisa para aprender e conviver com esse inglês de dia a dia. Então, ela é excelente. Por exemplo, se você não é da área da saúde, eu jamais te indicaria, pelo menos no início, para assistir Grey's Anatomy. Porque Grey's Anatomy tem muita especificidade de vocabulário do ramo médico, do âmbito da saúde. Então, se não é a tua área, não começa por aí. Começa por Friends. Fala sobre as profissões deles, fala, mas fala um pouquinho de cada, de coisa muito genérica, não especifica, não aprofunda dentro de cada profissão. Por isso que ela é simples, por isso que ela é boa, por isso que ela é a número 1 de recomendação dos teachers. A número 2 da nossa lista básica é How I Met Your Mother. Se tu já assistia Friends simplesmente pelo fato de gostar da série, não exatamente para estudar o inglês, pode ser que exista uma certa polêmica, principalmente eu botando uma do ladinho da outra ali no ranking, já que quem é muito fã de Friends diz que How I Met Your Mother é tipo uma cópia barata. Mas não é bem assim, tá? A série, ela tem ali seus momentos, ela é uma série muito boa, já assisti as duas, e amo as duas, então não vou dar aqui um parecer de opinião pessoal. Mas por que How I Met Your Mother tá em segundo? Pelos mesmos motivos de Friends. Vocabulário de dia a dia, discurso fluido, palavras bem pronunciadas, tem gíria, tem expressão idiomática, tem tudo que a gente precisa. E as duas tratam muito sobre amizade, tratam sobre amor, tratam das profissões dos personagens, sim, mas sem muita especificidade. Então por isso que How I Met Your Mother ficou em segundo lugar na nossa lista. A terceira série da nossa lista para inglês básico vai ser a The Office. Apesar da série se passar do principal cenário ser um escritório, ela não tem tanto essa especificidade também de vocabulário ali profissional, essa coisa toda, e foca muito em amizades e em piadas, mas aí é que temos um problema. Eu tenho um pouco de cuidado para citar ela porque ela tem um humor um pouco mais pesado. Então não é adequada para todos os públicos, não são todas as pessoas que gostam. Mas lembrando que essa lista foi feita visando o inglês, e apenas isso. A minha opinião, ela tá deixada até de lado aqui, até porque se eu fosse ranquear número 1, para mim, em qualquer nivelamento, em qualquer situação, seria Brooklyn Nine-Nine, minha série, uma comfort série, minha série do coração. Mas aqui estamos visando o inglês, então sim, a The Office estará aqui e estará em terceiro lugar. A quarta e última série da nossa lista de básicos vai ser Emily em Paris. E apesar de ter um pouquinho ali um francês se metendo no meio da série, o inglês dela é bem fluido. É muito bom, bem pronunciado, bastante vocabulário de dia a dia, mesma situação lá do Friends, do How I Met Your Mother. Tem gíria, tem expressão idiomática, tem tudo que a gente precisa e ainda nos ajuda um pouquinho a conhecer umas palavrinhas em francês. Ela é uma série leve, acho que dá para vários gostos aí, algumas pessoas passam um pouco de raiva com a situação de romances ali da Emily, mas de maneira geral ela é uma série bem divertida e acho que vai se adequar aqui, fechando a nossa quarta e última opção para o pessoal do inglês básico. Eu já dei pra vocês o spoiler de que a minha comfort série, minha série do coração é a Brooklyn Nine-Nine e obviamente que ela não ia ficar de fora dessa lista, né. Então em primeiríssimo lugar para o pessoal do nível intermediário está ela, Brooklyn Nine-Nine. Tá, Carol, mas e por que ela não tá lá na lista dos básicos e tá aqui na lista do intermediário? Por causa deste carinha aqui. Ele é nada mais nada menos do que Jake Peralta, o personagem principal da série. Ele e o Captain Holt são os únicos personagens que aparecem em 100% dos episódios. E qual é o problema dele?
O problema dele é que ele fala muito rápido. Então, para o pessoal que está recém começando, que precisa ouvir bem a pronúncia de cada palavra, ele é um pouco complicado, por isso que ele está no intermediário e não no básico. Então, no Brooklyn Nine-Nine, vocês terão acesso a diálogos tipo esses aqui. So for real, addiction is a disease I would be super empathetic if you hadn't murdered a man. É um pouco mais difícil para o pessoal do básico. Entenderam por que agora ela está em primeiríssimo lugar, mas no intermediário? Em segundo lugar na lista dos intermediários, também é uma série que tem um lugarzinho reservado no meu coração, que é The Big Bang Theory. Por que ela está no intermediário e, além de estar no intermediário em segundo lugar? Aqui nós vamos culpar dois personagens. Se lá no Brooklyn Nine-Nine foi só o Jake, aqui nós temos dois culpados. Sheldon Cooper e Raj Kutrapali. Por que eles estão aqui? E qual é a culpa que eles têm na série? O Sheldon, na série, fala mais rápido ainda do que o Jake Peralta. E a série, ela é uma série sobre ciência. Ele é físico, então tem muita especificidade de vocabulário, que se você não é da área da ciência, que se você não é da área principalmente da física, vai ficar bastante perdido. Então ela é bem difícil de acompanhar. Às vezes eu já assisti alguns episódios dessa série dublado e olha, parabéns para o dublador do Sheldon, porque ele fez um trabalho quase impossível. Então, se no português já é difícil, às vezes, tu entender o que ele fala, imagina no inglês. Então, ela é um desafio, sim, para o nosso ouvido, mas ela está no intermediário e não no avançado, porque ele é o maior complicador aqui. Os outros ali a gente consegue entender bem, a Penny fala legal, o Leonard fala legal, então a gente consegue entender de uma forma mais fácil. Não sei se fácil, mas mais facilitada, digamos assim, os outros personagens da série. Tá, mas Carol, tu falou ali que era o Sheldon e o Raj. Sim, qual é o problema no Raj? Ele é indiano. O problema dele não é velocidade, o problema dele é sotaque. Mas, se você é intermediário, você já precisa começar a se expor a diferentes tipos de sotaque, porque não é só com um americano que você falará inglês. A terceira e última série, para o pessoal do nível intermediário, a gente vai manter em mente essa questão de ter que se expor a diferentes sotaques do inglês. Então, por isso que em terceiro lugar ficou a série Modern Family. Eu confesso para vocês que eu não assisti ainda toda a série, ainda estou no início dela ali na segunda temporada. E eu botei ela aqui por quê? Por causa da Glória. A Glória na série e na vida real é colombiana e ela tem um sotaque muito forte. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco sobre o Raj? O sotaque do Raj, tu vê que ele é indiano, dá pra notar essa diferença na pronúncia dele, mas ainda é um sotaque leve. O da Glória é bem pesado, por isso que ela ficou em terceiro lugar. Mas também, uma série com muita gíria, com muita expressão idiomática, com inglês maravilhoso para dia a dia, e ainda tem esse bônus, que para você que é intermediário é um bônus muito bom e interessante, desse fato do inglês com diferente sotaque. Então assiste que vai ser bom para você ter este convívio e comece sim a se expor a diferentes sotaques do inglês. E por último, mas não menos importante, está o top 3 da galera do avançado. The first one on the list is gonna be Breaking Bad. Por que Breaking Bad tá aqui e não lá nas outras? Porque é difícil sim. O vocabulário é complicado. Eu achava, por isso que eu falei para vocês, mas eu achava que o The Big Bang Theory lá com a física já era complicado, mas olha, a química do Breaking Bad piora a situação. É uma série em que o discurso não é tão fluido, o inglês não é tão fácil de entender. Eles falam muito rápido, com muita gíria, com muita expressão idiomática. Eles sentam o dedo na expressão idiomática aqui, mas é uma série ótima para quem é avançado. Se tu quer te expor ao Breaking Bad sendo um dos outros níveis, ótimo, maravilhoso, mas saiba que se tu tiver dificuldade, a culpa não é tua. A culpa é da série escolhida. The second one on the list is gonna be House of Cards. Ela é uma série que ela é mais séria. Séria. Em português isso fica estranho, mas no inglês vale a pena. It's a serious series. Por quê? Porque trata de política, trata de um vocabulário também um pouco mais específico. É um discurso mais difícil de entender, mas é uma série muito boa. É uma série que te prende, tu assiste geralmente até o final. Geralmente quem começa finaliza ela. Mas ela é uma série muito boa, mas por essa dificuldade de vocabulário, de pronúncia, ela está em segundo lugar da lista de avançados. And finally, the last series of our list is gonna be Sherlock. Sherlock, pessoal, ela tá em último na lista dos mais difíceis porque ela é a mais difícil. Ela tem um vocabulário muito complicado, ela é em inglês britânico e ela é uma série com episódios muito longos, então a galera precisa ter pelo menos um tempo para conseguir assistir cada um deles.
A média ali é de 1 hora, mas já assisti episódios que eu lembro que tinham mais que isso. Ela é uma série muito, muito difícil de entender e muito difícil de acompanhar, porque ele fala muito rápido. Tu sair de uma pista para cá, de uma pista para lá, para entender toda a investigação, toda a ideia na cabeça de Sherlock Holmes não é fácil. Então por isso que ela ficou em terceiro lugar da nossa lista de avançados. Mas ela é uma série muito interessante e prende. A mim, pelo menos, prendeu. Eu gostei muito, eu gosto dessa parte investigativa. Então, pra mim, prendeu e valeu demais. Então, guys, essa foi a lista das 10 melhores séries para aprender e ou praticar inglês. Espero que ajude vocês a estudar and follow for more. Toda quinta eu posto um vídeo novo aqui no perfil, aqui no nosso canal, e também me sigam lá nas redes sociais, que todos os dias tem um conteúdo novo para vocês. Thank you, guys. Bye bye.